Bom dia, ser de luz! Lá vamos nós para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Na live de hoje a gente vai falar sobre a importância do posicionamento. Como é importante nós olharmos, para o mundo externo e saber colocar os limites, saber se posicionar, saber expressar as nossas verdades, com amor, com respeito, mas expressar. Quantos de nós muitas vezes calamos em meio a situações onde nosso ser fica amedrontado, realmente como se não tivesse essa capacidade, de se posicionar. Então hoje a gente vai falar da importância desse posicionamento, como ela protege e mantém o nosso ser dentro da nossa essência, como muitas vezes a gente acaba cedendo e desviando o nosso ser quando o nosso coração está falando vai para essa direção, aceita isso, não aceita aquilo, e a nossa mente está amedrontando, não, mas daí você não vai ser aceita, o que vai acontecer, então a mente ela fica ali trazendo essas mensagens de medo, de insegurança, e muitas vezes a gente acaba cedendo a essa mente turbulenta que acaba de certa forma colocando o nosso ser em um lugar de dúvida constante, Bom dia, seres de luz, bom dia, que alegria ter vocês aqui, que alegria, bom dia, bom dia, bom dia, quanta gente linda, que alegria, bom dia, bom dia, bom dia Vera, Tiago, bom dia Meire, que alegria ter você aqui, Henrique, Adriana, bom dia, Cirlei, quanta gente linda, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, Clarissa chegando também, bom dia, Paola, bom dia, quanta alegria estar com vocês. Vamos hoje então expandir a nossa visão sobre a importância. Esse final de semana eu tive um momento com a Lede, que inclusive está aqui com a gente fez o jogo da vida, que é um jogo espiritual, onde a gente inclusive pede permissão para poder fazer a entrada nesse jogo, e é um jogo de autoconhecimento, de aprendizado, um jogo muito legal. E ela tirou para mim cartas da medicina dela, vamos dizer assim, que é um baralho que depois a Lede coloca o nome aqui que eu esqueci, alguma coisa dos anjos, e aí eu queria ler para vocês a carta do posicionamento, que foi uma carta que ela tirou, na verdade, ela já tinha tirado lá e acabou calhando de fazer muito sentido aqui para mim, e eu queria compartilhar com vocês, que foi realmente quando o meu ser foi chamado, calma, peraí, você precisa aprender a se colocar nesse lugar de posicionamento sem brigar, porque na verdade a maior dificuldade nosso do posicionamento é porque o posicionamento na verdade é um lugar em que a gente vai impor limites, é onde a gente vai falar, olha, aqui é o meu limite, a partir daqui não. E normalmente, como nós temos dificuldade desse posicionamento, normalmente a pessoa já invadiu várias vezes aquele limite. E a maior dificuldade, eu vou dizer para mim, para que eu possa conseguir fazer esse posicionamento de uma forma serena, é porque muitas vezes eu já estou ferida, porque ele já foi muito invadido. Então eu acabo fazendo esse posicionamento de forma, às vezes até agressiva, Então o nosso desafio nessa jornada é justamente conseguir fazer esse posicionamento no momento em que o nosso ser ainda não foi levado para um lugar de mutilação mesmo, de tristeza, de invasão, onde eu já não estou me sentindo abusada, invadida. Então, conseguir trazer esse posicionamento antes de eu ir para um lugar onde eu já fui, de certa forma, machucada, ferida. A responsabilidade desse posicionamento é nossa. Muitas vezes a gente espera que os demais, tenham compreensão, respeito e tudo mais, e às vezes a gente acaba negligenciando esses limites que nós precisamos dar, porque cada ser está interessado de certa forma no seu próprio bem, e tá tudo bem, sem julgamentos, tá tudo bem. Mas é importante nós aprendermos a nos posicionarmos justamente para poder criar esses limites saudáveis, E eu vou falar muito pela minha jornada aqui. Eu sempre tive muita dificuldade de impor esses limites, porque acredito que talvez na infância, pela inconsciência dos meus pais, enfim, a gente acabou que quando ia colocar esses limites era muito punida ou não era respeitada, então acabava de certa forma acreditando
que era errado impor os limites, né? Que se eu impusesse os meus limites, eu era uma menina má, ou era uma criança que não estava se comportando. Então, a gente foi condicionado, configurado a acreditar que posicionamento é algo ruim, que quando eu me posiciono de certa forma, eu infringia às vezes dor, eu infringia, né, desconforto aos pais. Então eu fui colocada muitas vezes para acreditar que me posicionar de certa forma era algo negativo. E aí depois a gente cresce e aí a gente tem que reconfigurar essa configuração, onde para eu ser uma boa menina eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que agradar o papai, eu tenho que agradar a mamãe, né? De criança isso muitas vezes era necessário. Eu sempre trago aqui que a criança tem um instinto, uma configuração de modo sobrevivência. Se eu não fizer isso, papai e mamãe me abandonam, eu morro de fome, né? E vamos dizer, selva, né? Instinto de sobrevivência. E aí eu acabo não conseguindo sobreviver. Então nós vamos para esse lugar do agradar e de ser quem o papai e a mamãe quer, justamente para poder sobreviver, né? Para sobreviver. Só que aí a gente cresce e a gente continua nessa configuração. A gente continua sem conseguir se posicionar, sem conseguir de certa forma trazer, né, a expressão e impor os limites necessários para que o nosso ser possa caminhar por aqui com fluidez, sem tanto desconforto, né? Eu usei muito a desconexão como forma de me proteger pela minha falta de... Talvez eu não tinha realmente essa capacidade de me posicionar, né? Tinha em alguns aspectos, mas era muito frágil em outros. Então, era realmente, né? Em alguns momentos eu tinha muito essa capacidade, mas em alguns momentos eu falo que quando eu já abri as portas para a pessoa, aí eu tinha dificuldade de me posicionar. Quando eu não tinha aberto ainda, não, até eu conseguia, mas depois que ela já estava dentro da minha vida, depois que ela já tinha ganhado morada, aí eu tinha mais dificuldade de posicionamento. Então, muitas vezes eu acabava lançando mão da desconexão como uma forma de proteção, né? Isso não é legal, isso não é legal. Muitas vezes é importante a gente aprender a se posicionar sem necessariamente precisar de uma desconexão para poder resolver esse problema da invasão dos limites, né? Então vamos entender um pouco mais. Então a carta, a Lady até falou pra gente aqui, é um tarô sistêmico, a carta dos anjos. Eu adorei, eu vou até comprar aqui pra gente fazer a leitura de mais cartas também, que é bem legal, ó. Então a carta ela fala o seguinte: muitas pessoas em busca de manifestarem qualidades positivas como a generosidade, o amor, a bondade e o perdão acabam cedendo sempre aos outros como se fosse um pecado afirmar a sua própria opinião. Estão sempre tentando agradar a todos ou ser aceitos, como se assim se tornassem bondosas e cumprissem o seu papel espiritual. Mas bondade não significa concordar sempre com os outros. Bondade não é submissão ou autoanulação. Muitas vezes pode significar exatamente o contrário. A bondade, a justiça e a beleza só se manifestam como qualidades divinas quando partem do nosso eu superior e não de um ego frágil e incapaz de se posicionar, de colocar limites ou de dizer não. Cada um de nós, por mais que ainda nos sintamos falhos ou imperfeitos, é uma peça única e divina que se encaixa com perfeição, e todas as outras peças desse quebra-cabeça universal. Mas se não formos exatamente quem somos, o todo fica incompleto. Então olha a importância do nosso posicionamento, porque se eu não for exatamente quem eu vim para ser, quem o meu coração fala para mim, vai lá que você tem que ser essa pessoa, eu fico, a minha peça que é importante no todo onde eu tô inserida, ela deixa esse quebra-cabeça faltando uma peça, porque eu não estou sendo eu não estou sendo quem eu vim para ser, né? Eu estou com medo de ser quem eu vim para ser, não ser aceita, não agradar e muitas vezes não conseguir, vamos dizer, até manter a conexão. Com medo da desconexão, eu acabo saindo da minha essência, saindo das minhas verdades, saindo do que eu acredito, justamente para poder. Mas o que eu não entendo é que exatamente esse posicionamento ele é necessário para a transformação desse quebra-cabeça onde eu estou inserida. Todos nós estamos inseridos em um quebra-cabeça. Você que está aí está inserida, você é uma peça dentro da sua família, você é uma peça dentro do relacionamento amoroso, dentro do seu trabalho, você é uma peça inserida dentro do quebra-cabeça maior.
redor, se você não cumpre o papel da sua peça dentro desse quebra-cabeça, né, se você deixa de ser a peça que você veio para ser, você não cumpre o papel, inclusive na vida dos outros seres que estão ao seu redor também, que precisam que você seja, né, que você escute o teu coração, que você escute o seu instinto e faça aquilo que precisa ser feito, né, e se posicione quando for necessário, para que eles também possam ir, né, voltarem para sua essência, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente não quer fazer isso porque a gente acredita que vai estar sendo mal fazendo isso, que a gente de certa forma, ao se posicionar, nós vamos estar de certa forma causando desconforto nos demais, quando na verdade nós muitas vezes podemos estar empurrando eles para a evolução, né? Eu acho que isso é bem importante, a gente ter essa consciência que se posicionar não significa combater o outro, brigar com o outro, mas significa muitas vezes ajudá-lo a ir na direção que ele precisa para ele poder evoluir, né? Isso é bem importante. Então, mas se não formos exatamente quem somos, o todo fica incompleto. Como ficaria um quebra-cabeça caso cortássemos partes de uma peça qualquer? Assim, se uma pessoa constantemente anula a si própria e deixa de manifestar a sua opinião, não está cumprindo a sua tarefa mais preciosa, ser ela mesma, né? Isso é importantíssimo. Então, se o posicionamento, aí a carta, né? Se o posicionamento surgiu a você hoje, você está sendo chamada a honrar mais o seu próprio ser e a se apropriar da sua força e firmeza. Afaste-se um pouco de tudo e de todos. Lembre-se de quem você verdadeiramente é. Ouça a sua própria voz, olhe para dentro de você, enxergue a sua própria face iluminada, fortaleça a si mesmo. Pare de desperdiçar a sua energia pedindo a opinião dos outros ou tentando agradar a todos ao seu redor. Respire fundo, sinta a força das suas próprias pernas, encontre a sua própria verdade e a força de lutar por ela, mesmo que as pessoas ao seu redor não concordarem com a sua opinião. Honre o seu eu superior acima de tudo, posicione-se. Existem seres angelicais ajudando você na sua caminhada. É muito linda essa carta. Eu acho que é um chamado para a nossa alma realmente, né? Para que a nossa alma possa compreender que nem sempre concordar, né? Vamos dizer assim, trazer essa expressão de concordar significa que nós somos seres bondosos. Tem muitos seres, muitas vezes, que estão aprisionados dentro de lugares que eles precisam de pessoas que se posicionem ao redor deles para que eles possam sair efetivamente daquele lugar, né? Para que eles possam sair efetivamente daquele lugar que é um lugar onde para eles aparentemente está confortável, mas na verdade não é o lugar que ele deveria estar, né? E a gente não se posicionar é justamente mantê-los nesse lugar de falta de evolução, de falta de avanço, porque eles porque nós estamos nesse lugar de eu não quero desagradar, eu tenho que ser boazinha, coitadinho, e fica ali naquele lugar realmente de colocar o ser, de empurrar cada vez mais o ser para aquele lugar que ele está aprisionado já, né? Normalmente a pessoa quando está nesse lugar, ela acaba de certa forma até roubando a nossa energia, né? Porque ela está desenergizada, ela está obviamente caminhando em uma direção que não é boa para ela, e se eu não coloco limites nesse roubo da minha energia, né? Eu vou me mantendo condicionada, eu vou me mantendo aprisionada dentro desse ciclo de a pessoa que está desenergizada tirando a minha energia e eu ali mantendo aquela energia, né? Normalmente esse perfil que invade os limites, ele tem um ciclo de vitimismo muito forte. Normalmente o ser que não, né, que está fora da sua realidade de que é ele que tem que ter a responsabilidade sobre as coisas dele, ele acaba responsabilizando os demais pelas situações que eles estão vivendo, que eles estão passando, pelas lutas. Então, para não assumir as suas responsabilidades, para não assumir a responsabilidade da sua própria evolução, eu coloco os demais para acreditarem que eles são culpados ou que eles, de certa forma, têm uma responsabilidade sobre aquele movimento que eu estou fazendo, né? Seja um movimento de reclamar, seja um movimento de agir de forma negativa, né? Quantos de nós femininos não fomos culpados, né? Culpadas pelas ações dos masculinos, pelas ações e vice-versa, lógico, e vice-versa, mas quantos dos femininos muitas vezes, mas eu fiz isso porque você falhou, porque você fez isso, porque você aquilo. Então esse é um papel muitas vezes
que a mulher é colocada justamente para poder, sendo responsabilizada, ficar nesse lugar de menos posicionamento, o que é um lugar de dor, né? De dor, porque ao me colocarem em dúvida sobre o valor que eu tenho, sobre quem eu sou, eu acabo, de certa forma, eu fico ali tentando provar esse valor. E isso é um perfil muito típico do vitimismo, né? Que é justamente a pessoa colocar você em dúvida sobre o valor que você tem. Né? A pessoa colocar você em dúvida sobre a forma que você está agindo. Então ela age de uma forma tóxica e ela coloca em dúvida, ela coloca a responsabilidade dela estar agindo ou o fato dela não estar conseguindo sair dali como a sua responsabilidade. Né? E é engraçado que a sociedade ela tá muito conectada com esse perfil. Eu fiquei assustada com uma coisa que aconteceu num dos meus grupos aqui essa semana. Assustada de ver a tamanha inconsciência não só da pessoa em si, como dos demais também, de não conseguir visualizar, né, o quanto, né, nós tivemos uma situação aqui onde nós tivemos uma imensa quantidade de pessoas trazendo os compartilhamentos, as coisas positivas, as coisas que viveram e tal, e um ser aprisionado ali realmente no vitimismo. E é tão engraçado como os demais seres também estão aprisionados no negativo, que de 50 mensagens positivas, de coisas maravilhosas, nós tivemos uma de uma pessoa que estava aprisionada. E nós tivemos vários seres mantendo aquele ser, primeiro concentrando a atenção no negativo, concentrando a atenção no vitimismo, dando suporte para o vitimismo e colocando o ser, empurrando mais o ser para aquele lugar. Eu falo, depois as pessoas reclamam porque estão cheias de pessoas vítimas, mas elas não entendem que são elas mesmas que estão alimentando essas vítimas. Elas mesmas que estão dando comida para essas vítimas, né? Porque ali existe um ciclo entre a vítima e a pessoa que está alimentando a vítima, que é um ciclo vicioso, né? Um ciclo onde o ser coloca em dúvida o valor que ela tem, ela vai lá e coloca e alimenta esse ser com essa tentativa de agradar, com essa tentativa né? E aí isso gera um ciclo que aprisiona os dois lados, não um só. Né? E eu fiquei assustadíssima de ver como a maioria ainda não consegue ter essa visão, justamente de concentrar a atenção em meio a 50 coisas positivas, concentrar a atenção em uma coisa negativa e alimentar. Né? Eu falo, gente, como criadores, como é que a gente não consegue ver que ao colocar a visão dentro de um lugar que é negativo, eu estou criando mais daquilo, eu estou aumentando aquilo, eu estou manifestando aquilo, eu estou motivando aquilo, eu estou incentivando aquilo, eu estou colocando energia. Né? E realmente a sociedade ainda está bem aprisionada, né? E as pessoas dentro dos seus ciclos, que já estão provavelmente fora do ambiente, né, onde eu estou aqui, que é o grupo, já estão aprisionadas fora com alimentando esse vitimismo e sendo consumida energeticamente por esse vitimismo, mas não consegue entender que é o próprio ser que está fazendo isso com ele mesmo, né? Porque ele ao se conectar com esse vitimismo, ao alimentar, ao dar comida, né, o ser acaba se tornando o alimentador desse vitimismo, e aí acaba, de certa forma, colocando, né, o ciclo para rodar, impedindo aquele outro ser de evoluir, impedindo o próprio ser de evoluir, porque está aprisionada naquele lugar de querer agradar, de querer ser boazinha, de querer ser... Então, não entende, né, que o posicionamento, né, de não aceitação de invadir o meu limite, eu não aceito que você traga essa visão, né, de negatividade, de como se eu fosse culpada, como se eu sou culpada pelo que você está sentindo, pelo que você está fazendo. Eu não sou responsável pelo comportamento negativo de ninguém. Eu não sou responsável para tirar ninguém das suas energias baixas, das suas baixas frequências. Eu não tenho essa responsabilidade. O meu papel como espiritual, né? Como esse crescimento espiritual, até ele usa uma palavra aqui que eu acho muito legal, né? Estão sempre tentando agradar a todos ou ser aceitos, como se assim se tornassem bondosas e cumprissem o seu papel espiritual. O nosso papel espiritual aqui não é ficar se responsabilizando pela falta de responsabilidade dos demais, pelo que eles estão sentindo, por como eles estão agindo, por como eles estão fazendo. Não é o nosso papel. Isso não é ser bondosa, isso não é ser uma pessoa maravilhosa, né? E isso muitas vezes coloca o nosso ser em um lugar de autoanulação, em um lugar de fragilidade. Tem um outro ponto que eu adorei aqui nessa carta, que é bondade não é submissão ou autoanulação, né? A bondade, a justiça e a beleza só se manifestam como qualidades divinas quando
partem do nosso eu superior e não de um ego frágil, incapaz de se posicionar, de colocar limites ou de dizer não, né? Então, muitas vezes as pessoas não querem dizer não, não querem impor limites, por quê? Porque se eu fizer isso, o outro ser vai me responsabilizar. Ele vai colocar eu como culpada. E eu, se eu estiver fragilizada e não me autoconhecer, eu vou acreditar. E posso me manter ali, né, aprisionada naquele ciclo de alimentar um vitimismo porque eu não sei o valor que eu tenho, eu não sei me posicionar. Eu acho que o posicionamento, eu ir atrás de justiça, eu vou me tornar má porque eu estou brigando, porque eu estou... Não, você está se posicionando. Isso é tão importante dentro da peça, né? Como a gente falou aqui, você é uma peça dentro de um quebra-cabeça maior, que se você não se posicionar e não for quem você veio aqui para ser, você vai estar deixando de cumprir o seu papel naquele lugar que você foi colocada, porque Deus confiou você para estar aí onde você está. Na família que você tá, na situação que você tá, Deus confiou, porque Ele confiava que você ia cumprir o seu papel, que você ia escutar o seu coração, porque existe um chamado no seu coração pedindo para você se posicionar aí dentro. E Deus confiou quando Ele colocou você nesse cenário, muitas vezes que é um cenário que a gente não gostaria de estar. Eu também estou nos meus. Deus confiou que eu ia conseguir me posicionar a ponto de fazer o outro ser, né, de conduzir o outro ser para a evolução dele. A minha evolução conduz os demais seres para a evolução deles. Muito mais do que a minha aceitação, muito mais do que eu passar a mão na cabeça, muito mais do que eu colocar o ser, eu alimentar um vitimismo, muito mais do que eu aceitar ser responsável pelo que os demais estão sentindo. A minha evolução está justamente em não aceitação daquilo que não é justo, daquilo que não é certo, daquilo que não... Essa faz parte do meu posicionamento no quebra-cabeça da vida. Deus, o universo não me colocou diante das situações que eu estou passando para que eu aceitasse, para que eu, né, vamos dizer assim, não me posicionasse. Então, o posicionamento, ele é muito importante. Não porque nós vamos combater os demais, não porque eu vou estar a meu favor, não é contra os demais. Porque muitas vezes, no posicionamento, a gente acredita que nós estamos contra os demais, né? Eu acredito no contra os demais. Por isso, muitas vezes eu tenho dificuldade. Mas se eu me posicionar... E é lógico que quando você se posicionar, você vai desagradar ser de luz? Você vai desagradar. Não tem como. Porque as pessoas, quando elas querem que você vá na direção que ela quer, e você não vai, e você não age... ela vai ficar desagradada, porque ela tá dentro da ilusão dela, acreditando que as pessoas precisam ser quem elas querem que seja e agir do jeito que elas querem que haja. Quando você não for, você não vai agradar, é fato. E eles vão combater, mas eles vão combater a parte deles que não querem evoluir a ponto de aceitar, né, os demais, aceitar o posicionamento dos demais. Então, eles vão combater, e quando eles combatem, nós precisamos estar tão forte no autoconhecimento, lembrar quem nós somos, saber, para a gente poder manter esse lugar de posicionamento, para que eu não ceda ao outro tentando me colocar em dúvida o valor que eu tenho, quem eu sou, para que eu deixe de fazer aquilo que é certo, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que é justo, entende? Muitas vezes eu fui falar sobre justiça semana passada, também fiquei assustada com alguns comportamentos, a pessoa acreditar que a gente não deve ir em busca de justiça, justamente porque fica nesse lugar, não, tem que ser boazinha, não, você não precisa disso, tem que ser boazinha, não. Sim, não. O que é certo, a gente tem que sim. Eu não tenho que me desgastar, gastar energia, brigar, mas eu tenho que colocar, eu tenho que praticar justiça, né? Eu tenho que ir em busca do que é certo e do que é justo. Isso faz parte do meu posicionamento aqui na Terra. Isso faz parte, né? Porque eu estou a favor eu estou a meu favor. Eu me posicionar não significa que eu estou contra ninguém. Quando eu entendo que o posicionamento não é um combate, não é contra alguém, mas o posicionamento é a favor de mim, é a meu favor, né? A meu favor. Ai, que lindo, Dri, te amo, minha diva, que saudade do Rio. Vou pra esse, estou com muita saudade do Rio. Que delícia ter vocês aqui. Deixa eu aproveitar. Dar um oi pra todo mundo aqui que eu vi. Eu vou empolgando, né, gente? Eu vou deixando as mensagens pra trás aqui. Deixa eu voltar, que tem muita gente que trouxe visões legais aqui pra gente. Vamos lá, ó. Eu vi com o Luciano. Vamos começar com a do Luciano aqui. Vou ler um pouquinho do que vocês trouxeram aqui. Quem quiser trazer algum ponto de vista, aproveita que a gente vou fazer a leitura, tá? Ontem fui fazer um posicionamento de limite e acabou em discussão. Aí pensei como me posicionar bem e não baixar minha frequência. Preciso aprender ainda. Luciano, perfeito. Esse é o maior medo do posicionamento, a discussão.
a pessoa ir contra o que você pensa, a pessoa, principalmente a pessoa tentar convencer que você é má porque você está se posicionando, né? Ou a pessoa trazer o que nós temos, o que eu coloco muito firme no meu coração. E, aliás, eu repito essa frase muito aqui. Eu não sou responsável pelo que você está sentindo. Eu não sou. Você não é responsável pelo que eu estou sentindo. Eu, muitas vezes, não estou me sentindo confortável quando o outro ser está me culpando. Aí eu falo pra ele, você não é responsável pelo que eu estou sentindo. Pode deixar que isso eu vou gerenciar. Mas eu também não sou responsável pelo que você está sentindo. Então, trazer essa consciência de não responsabilidade pelo que o outro está sentindo, deixa o nosso ser num lugar sereno. E, muitas vezes, quando eles reagem de forma negativa a um posicionamento, eu deixo claro, eu falo, eu entendo, eu respeito, eu imagino que a sua alma não está satisfeita com esse posicionamento que eu estou fazendo, mas eu não sou responsável pelo que você está sentindo. Você vai precisar gerenciar o seu sentimento aí e parar de tentar me responsabilizar, porque eu já entendi que eu não sou responsável. E aí, quando a gente se coloca nesse lugar de posicionamento, o nosso ser vai se fortalecendo e a gente não precisa ir pro grito e pra irritação. Isso é uma prática, tá, Luciana? Eu também pratico aqui, né? Porque muitas vezes quando a gente se posiciona, o outro ser acaba... É óbvio, todo posicionamento, às vezes até quando vem do outro também, traz desconforto. Quando o nosso ser quer que vai para uma direção, o outro ser quer que vai para outra, e alguém se posiciona, a gente acaba, de certa forma, trazendo desconforto, vamos dizer assim, né? A Cami Santos falou isso, refletiu muito em meus relacionamentos. Que legal, Cami, que bom a gente poder ver isso, né? Bom dia, às vezes me sinto desconectada com a minha essência. Muitos de nós ficamos muito tempo desconectadas justamente porque a gente foi colocado muito para fora, né? Muito, e desde pequeno sendo colocado para agradar os demais, para atender expectativas. O que é muito triste. Eu falo que a gente não faça isso para os nossos filhos, né? Que a gente relembre eles a todo momento que eles não estão aqui para chamar a atenção, agradar ninguém, que eles estão aqui para poder despertar a essência deles e quando o outro não gostar da essência dele, quando o outro não achar, que tá tudo bem, que não, né, o que importa é que ele esteja bem. Se o outro gosta, se o outro não gosta, tá tudo bem, né? É importante. Muitos de nós, eu me lembro, minha mãe tá aqui na live, mas ela fazia muito isso com a gente. Fala oi pro outro. Vai dar um beijo, faz isso pro outro. Muitas vezes, né, o seu corpo não tava querendo fazer aquela conexão, não tava querendo fazer, mas a mãe fica lá, ai que menina chata, ai, porque não conversa com as pessoas, ai, por que não faz isso? É uma fase, né, lógico, a minha mãe tava no processo dela de crescimento, eu entendo, ela tava no processo dela também, mas na infância muito condicionada nesse lugar de, muitas vezes, atender a expectativa do outro, fazer o que o outro acha bonitinho, o que o outro quer, deixando de ser eu mesmo. Eu me vi encenando, parecia que eu tava num teatro, sabe? Sendo a pessoa que os demais queria, que ia agradar os demais, que ia fazer gracinha pros demais. Eu me via como se eu estivesse encenando a todo tempo. E depois eu cresci e continuei nesse teatro, tadinha, né? Depois, até eu conseguir sair desse lugar, foi uma dificuldade. Então, que a gente não aprisione as nossas crianças já cedo desse lugar. Eu fiquei muito aprisionada, realmente, nesse lugar, porque... sentia, de certa forma, era alimentada por essa atenção externa, né? E muitas vezes eu negligenciava os meus desejos, o que eu queria, né? O que eu achava certo, o que eu, né, gostaria, justamente porque eu achava natural eu ter que ceder para o outro, fazer o que o outro quer que eu faça, agir da forma que o outro quer que eu aja, né? Então isso acabava, e eu fazia muitas vezes isso até para receber o amor, porque se eu não fizesse isso da minha mãe, se eu não fizesse isso com minha mãe, eu não fizesse com meu pai, eu não recebia o amor, porque eles ficavam, né, chateados comigo e acabavam agindo de forma negativa. Então eu acabava sempre cedendo e atendendo às expectativas, e depois a gente cresce e continua fazendo isso, né, para que a gente não perca o amor, vamos dizer assim. Aí a gente perde o amor próprio, né? Não perde o amor do outro, mas perde o amor próprio. Que tristeza. Minha filha tem essas cartas, são maravilhosas. Eu adorei também, eu não tenho, é a Lene que leu pra mim, mas eu adorei também. Estava precisando ouvi-la. Que legal, Jaque, que fez sentido aí pra você. O Luiz trouxe, realmente, nosso objetivo espiritual deve ser priorizado. Porém, existe a dificuldade imposta pelos estímulos negativos do meio e imposta pelo instinto primitivo, escrito em nosso genoma também, que é onde a gente reage negativo, né? Que o posicionamento. Eu acho que o maior aprendizado nosso nessa jornada é fazer esse posicionamento de forma serena, amorosa, consciente e aprender a lidar com a reação dos demais diante desse posicionamento, porque eu acho que aqui também é um desafio. Quando a gente se posiciona, é natural trazer desconforto, porque o posicionamento é justamente eu não vou na direção que você quer e você não vai invadir o meu limite. Então, esse posicionamento, quando o outro quer invadir o seu limite, quando o outro quer te levar para uma outra direção,
ele vai, de certa forma, te convencer de todas as maneiras que você está errada, que você, de certa forma, é responsável por a pessoa estar fazendo o que está fazendo. Então, é natural que, né, ele vai justificar o mau comportamento com o seu, né, trazendo algo que te responsabilize. E aí fazer esse posicionamento sem necessariamente cair nessa armadilha que a mente vai colocar, de colocar em dúvida o valor que a gente tem ao fazer esse posicionamento. Porque os demais vão colocar. Quem não pode ficar em dúvida é a gente. Mesmo que os demais coloquem, entendeu? Porque é natural que eles façam isso, porque quando impõe os limites, o outro se acaba, de certa forma, sentindo desconforto, porque ele quer que você ceda, ele quer que você vá na direção que ele quer que você atenda expectativa, que você corresponda, que você responda do jeito que ele quer que responda, que você vá na direção que ele quer, que você passe a mão na cabeça, que você aceite, que você muitas vezes... E para isso, muitas vezes, infringidor é o nosso ser, né? Quando o nosso ser... se sente desconfortável de ir naquela direção ou não quer realmente, né, não sente que é a direção correta, que é algo que deveria fazer, então acaba trazendo esse desconforto para o nosso ser, né? Tão forte o movimento dessa carta que saiu ela para mim 2 dias seguidos, sim, estava muito no campo essa necessidade. O feminino, eu acho, todos nós, né, o masculino também, mas o feminino tem muita dificuldade, porque eu sempre trago aqui nas lives, né, nos conteúdos que eu entrego, para o feminino, para o masculino, os masculinos têm os seus desafios, não menosprezando, mas o feminino nesse plano, ele tem um desafio que é encontrar o verdadeiro valor dele, né, porque principalmente a nossa cultura, onde nós estamos inseridos em um patriarcado, inclusive a religião toda, né? Nós temos muitas referências de masculino com valor, né? Então, você tem o Deus, que é uma imagem masculina, Jesus, que é uma imagem masculina, mas nós temos poucas imagens femininas com valor. Então, o feminino, quando ele busca uma referência de valor, de divindade, ele não encontra. E aí, nós, femininos que crescemos desde pequenininha, a gente acredita que o valor está nessa energia masculina, tanto que muitos dos femininos, nós vamos para a energia masculina. Eu já fui em algum momento da minha jornada, porque eu acredito que o valor estava nessa energia. Olha, para vocês terem uma ideia, eu me formei como engenheira civil, né? Eu queria ir para uma profissão masculinizada, porque dentro do meu meio familiar, era o masculino que continha a energia do poder, da força. Então, a energia feminina, para mim, ela tinha uma referência de enfraquecida. E eu entendo que a minha mãe estava enfraquecida porque ela também não teve referências de femininos fortes. Ela também não teve, né? E nesse lugar de enfraquecido, o feminino, muitas vezes a gente acredita que nessa energia masculina, todos temos 50% das duas energias, né? Nós somos 50% a mamãe e 50% o papai. Então eu carrego 50% de masculino e 50% de feminino. Só que eu, como feminino, encontro o meu poder na energia feminina, no cuidado, na delicadeza, o meu poder real está na energia feminina. Só que a sociedade como um todo, como não tem essa referência, né, das deusas, essa referência das sacerdotisas, que são mulheres que têm que acessaram esse poder no feminino, então a gente não tem caminho para seguir, nós temos praticamente que encontrar esse caminho sozinhas, né? Nós não tivemos referências, nós não tivemos caminhos para seguir, nós não tivemos uma imagem para se refletir, então acaba sendo mais desafiador para o feminino encontrar o seu lugar de valor, e para que eu possa me posicionar, eu tenho que encontrar esse lugar, do valor que eu tenho que perder todas as dúvidas de quem eu, né, as dúvidas que podem vir, né, a rondar o meu campo, trazendo referência, porque você não é boa, porque você... Eu tenho que entrar num lugar de muita força e equilíbrio, né, equanimidade, vamos dizer assim, e sólido, um lugar sólido que não abale mais com movimentos externos, porque esse é o maior desafio. A gente acaba sendo abalado pelos movimentos externos. Ainda hoje, né, eu vejo os movimentos externos tentando trazer para mim essa ideia de que os demais seres, ao gente não atender as expectativas, tentando convencer, né, que eu sou ruim, ou que é isso, aquilo. Toda vez que você não atender a expectativa de alguém, toda vez que você não, né, que você se posicionar e não fizer, é natural que aquele outro ser vai tentar te convencer que você é má, que você colocar em dúvida o valor que você tem, faz parte, né, de como eles conseguem fazer você ir na direção que eles querem, né, que você atender a expectativa deles. Então, quando nós aprendemos que
não é bem assim, né? Que não é bem assim. Nossa, é uma força, E é um processo, porque não é uma coisa que a gente aprende da hora para outra, não é uma coisa que a gente... Porque uma vez você se posiciona, aí você fica com medo, aí você volta, depois você quer se posicionar de novo, aí depois você... Então é um movimento constante até a gente chegar lá. Não é uma coisa que você acorda e você já se posiciona, não, é um movimento de fortalecimento do nosso ser, né? E o feminino está sendo muito chamado para esse lugar, as sacerdotisas que estão vindo agora, né? As mulheres que estão vindo agora para colocar, trazer de volta, né, essa energia do amor aqui para o campo da terceira dimensão. Nós viemos para esse momento, nós estamos aqui para isso, feminino, nós estamos aqui para isso. O quanto do feminino aguentou da inconsciência nesse lugar, né, em todos os aspectos. Acaba que por conta até mesmo da estrutura física, o feminino foi muito ferido aqui, muito machucado, as bruxas foram mortas, vamos dizer, nós tivemos aí, pela inconsciência humana, o masculino até pelo porte físico, muitas vezes acabava se posicionando com essa força externa, né, e apagando mesmo essa força, né, vamos dizer, ofuscando essa energia, essa força do feminino, vamos dizer assim. E graças a Deus nós estamos em uma fase de liberdade, né, onde nós somos livres. Os antepassados passaram por todos os desafios para que a gente pudesse vir nesse momento da Terra e manifestar as sacerdotisas e manifestar de volta essa energia feminina, o poder dessa energia feminina nesse lugar, né? Preciosa essa sua colocação, Amanda, sobre o vitimismo. Sim, é um movimento, né, terrível, assim, que acaba impedindo a evolução de muitos seres. Aqui é uma tristeza o ser entrar aqui, se vitimizar, passar a vida nesse lugar e não sair, né, não conseguir se libertar. Maravilhosa, estou nessa jornada de posicionamento, já melhorei muito saindo da pessoa boazinha. Perfeito, Silvia, que lindo, né? Abençoado, gratidão, Benedito, bom dia. Perfeito, temos que nos concentrar nas coisas boas e leves da vida, procurando atividades positivas, nos afastando do negativo, preenchendo ao máximo o nosso tempo com pensamentos leves. Muito bom. Eu tenho me posicionado, mas não é fácil. Muitas vezes somos julgados e criticados, e está tudo bem, estou sendo fiel a mim mesma. Isso é muito importante, ser fiel a nós mesmas. O posicionamento é sobre isso, é você ser fiel a você mesma. Você ser fiel, você se ouvir, você se entender e você manter o seu ser nesse lugar, né, de lealdade ao teu ser. Lealdade ao que você acredita, lealdade, né, ao que é importante para você. Isso é muito importante. Minha diva, Dri, lindo. Outro às vezes deseja controlar, por isso desagrada atitudes de posicionamento. Perfeito. Normalmente esse movimento de colocar o nosso ser, né, como responsável pelo que os demais estão fazendo ou sentindo é uma tentativa de controle, de fazer o ser, né, de levar o ser para onde a gente quer. Convencer que o outro é mal, ficar tentando convencer que o outro é mal é justamente uma das tentativas, né, para poder fazer o outro ser movimentar para onde a gente quer. Faz parte, aqui eu falo que sem julgamento, tá? Mas eu acredito que 99% dos seres humanos fazem isso. Às vezes a gente vê, fala de perfis, um perfil narcisista, um perfil... Eu falo, gente, seres humanos todos são essas pessoas. Basta você não atender a expectativa dele, eles vão convencer que você ama. E não é... Eu falo que a gente tem que acostumar. A gente tem que acostumar, é uma das coisas que muitas vezes aqui, né, eu caminhando na jornada, às vezes falava, meu Deus, mas que ingratidão, a pessoa às vezes trabalhou comigo, passou tanto tempo, daqui a pouco ela tá falando mal de mim. Falei, gente, Amanda, acostuma que dói menos, sabe? Aceita que dói menos, é a humanidade, eles são assim, não atendeu a expectativa, vai fazer isso mesmo, vai tentar convencer, vai ver mal fora. E aí quando a gente toma consciência que todo mal que a pessoa tá vendo fora é o que tá dentro dela, você para de se identificar, Deixa ela ver o mal, não, ela é má, tá tudo bem, mas daí você toma consciência que o mal que a pessoa tá vendo, na verdade, tá dentro dela. E se ela ainda não tá pronta para enxergar, também tá tudo bem, a gente não precisa avisar, porque tem um monte de gente que não tá pronto para enxergar. Que toda vez que alguém estiver falando sobre o mal, vocês podem analisar que toda aquela recriminação, todo aquele julgamento, na verdade, tá dentro dela, é ela. Só que ela tá se vendo nos demais, é como se os demais fossem um espelho para ela poder se ver. Mas ela não tá pronta ainda para entender isso. Eu falo que essa questão do espelho, ele é bem desafiador para os seres entenderem, né? Você entender que os demais personagens aqui nesse plano, eles estão passando na sua frente
para refletir algo que você precisa enxergar. Que toda vez que se incomodar com algo que você está vendo fora, na verdade, é uma parte sua que você não está pronta ainda para integrar, então você está vendo no outro para você começar o processo. É muito engraçado, porque o processo ele começa, quando a gente começa o autoconhecimento, é muito assim, você começa o processo vendo no outro. Eu me lembro claramente, porque eu passei pela vítima, né, a época da vítima, eu me lembro claramente que quando eu comecei, eu não tinha consciência que as pessoas ao meu redor eram vitimizadas, não tinha. Quando eu comecei a tomar consciência, meu Deus, olha como minha mãe vitimiza, minha amiga, nossa, olha essa aqui, meu Deus, ela tá fazendo papel de vítima, não sei o quê. O mais difícil é porque logo depois que você começa a enxergar nas pessoas, você começa... Aí eu tomei consciência que eu estava conectada com elas, eu não enxergava antes porque eu era elas. E aí quando eu comecei a enxergar é porque eu estava me preparando para ficar pronta para entender que na verdade agora... Então, quando eu começo a enxergar no outro, eu estou um passo antes de entender que aquilo estava em mim também. Então, eu me lembro que foi muito dolorido, é um dos processos mais desafiadores, porque eu comecei a recriminar todo mundo, a olhar pra fora e olhar aquilo como um absurdo e tal, não sei o quê, e de repente, numa virada de chave, eu olhei pra mim e me vi fazendo a mesma coisa, aí parece que a minha visão, eu acordei e falei, meu Deus, eu sou essas pessoas. Então é muito lindo o processo do despertar, às vezes desconfortável, mas vale muito a pena. É preciso curar o medo do julgamento, assumir nossa essência para nos posicionarmos com firmeza e amorosidade. Perfeito, Cris, é isso. E é curar mesmo esse medo, né? Curar esse medo da rejeição, eu acho até. O medo da rejeição. Porque quando você se posiciona, muitas vezes você vai ser rejeitado. E essa ferida curada da rejeição, ela acaba, de certa forma, fazendo você ficar em paz com essa rejeição. Tá tudo bem. É só... Eu não tô aqui para ser aceita por todos. Eu tô aqui para poder manter a minha essência, né? Eu não posso sair da minha essência para querer manter conexão. Isso acontece muito comigo, de baixar a frequência pelo outro. E sim, é o nosso processo de autocontrole, né? Ótimo falar isso, de não ser responsável pelo que o outro está sentindo. Preciso praticar. Lúcia, isso ajuda muito o nosso ser. Eu, inclusive, trago a expressão, quando o outro ser começa a me culpar, essa é a ferramenta que eu uso hoje para trazer, né, os limites, para impor os limites. Eu falo, olha, deixando claro, eu não sou responsável pelo que você está sentindo, né? Então, peço por favor para você gerenciar os seus sentimentos e não ficar nesse processo de me culpar, de me responsabilizar, né? De tentar trazer para mim como se eu fosse a pessoa que fosse responsável pelo seu movimento ou pelo que você está sentindo, né? Então, trazendo essa consciência para o outro ser. Nem sempre ele vai querer aceitar, mas daí o processo dele não é o nosso, né? O nosso é garantir a certeza de que eu não sou. Pronto, esse é o meu processo. Agora, se o outro vai aceitar que eu não sou ou não, aí é o problema dele. Ele pode continuar me culpando, falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aí eu falo, olha, se cura para não me culpar pelo que você não está querendo digerir aí dentro de você, vamos dizer assim. Não ser responsável pelo que o outro está sentindo é sair do papel da salvadora, e isso sim liberta da dor. Cris, perfeito. Esse é o lugar da salvadora. Eu saí desse papel, gente, é tão libertador esse lugar, exatamente isso, que liberta da nossa dor, né? Da nossa dor, porque enquanto eu acho que eu sou, enquanto eu tô tentando salvar os demais, enquanto eu tô assumindo as responsabilidades pelo que os demais estão sentindo, pelo que os demais estão fazendo, o lugar cansativo, o lugar cansativo. Eu tirei essas vestes, ó, abri o zíper, falei, tô saindo, não vim aqui pra salvar ninguém, eu vim aqui malemar pra me salvar, não dou conta de... Se o outro não tá conseguindo ir pra direção que ele tem que ir, não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso, porque é a alma dele que vai ter que acertar. A jornada é individual, seres de luz. Se o outro tá deixando de ser quem ele deveria ser, eu não tenho responsabilidade por isso. Se o outro está agindo do jeito que... Eu não tenho responsabilidade por isso. A minha responsabilidade é comigo mesma. É óbvio que eu não posso deixar de ser amorosa, eu não posso deixar de ser respeitosa, porque o outro está deixando de ser quem ele deveria. Isso sim. Mas quando eu levo o meu ser para esse lugar, inclusive de manter o meu ser na essência amorosa, independente de como os demais estão agindo, eu entro num lugar de memória, de lembrança de quem eu sou, né? Esse ser divino, essa centelha divina, e eu paro de ser uma marionete no sistema. O que é ser uma marionete no sistema? É você depender das ações dos demais para você ser quem você veio aqui para ser. Então, se o outro age bem, se o outro age mal, se o outro fala o que você quer, faz o que você quer, você é um ser amoroso, né? Eu costumo trazer assim, se você for uma pessoa bacana, se você não me trair, se você não me enganar, eu sou super amorosa. Mas, se você não for, eu combato, eu xingo, eu brigo, eu tento tirar o seu valor, eu coloco você para fora de casa. Então, eu deixo de ser
quem eu deveria ser, porque você está deixando de ser quem você deveria. E aqui é o nosso maior desafio, porque eu não preciso deixar de ser quem eu deveria ser porque você está deixando. Eu preciso sim me posicionar. Eu preciso sim me desconectar às vezes, mas não deixar de ser quem eu deveria ser. Um ser amoroso, um ser consciente, porque você está deixando de ser quem você deveria. Então esse ponto traz um crescimento muito grande pra gente, né? Que é onde eu entendo que eu não preciso agir de forma negativa diante de uma inconsciência dos demais. Esse foi um grande desafio para mim, porque a inconsciência dos demais muitas vezes era vista por mim de forma negativa, como se eles estivessem tentando me ferir, como se eles estivessem tentando me machucar, como se estivessem fazendo... E quando eu saí dessa visão de que existe mal fora, de que alguém está fazendo mal para mim, quando eu entrei no processo de entender que todos estão inconscientes, apenas não sabem o que estão fazendo, né? É tão libertador esse lugar. Porque quando eu acredito que estão fazendo mal, isso me machuca. Quando eu aceito que estão inconscientes, isso não me machuca mais. E aí torna leve a minha jornada. Eu posso caminhar sem medo de ser machucada, sem medo de ser ferida. Porque eu já entendi que eles não estão fazendo nada pra mim. Eles só não sabem o que estão fazendo. E às vezes vai parecer que é pra mim. Às vezes vai parecer que é pra mim. Mas não tem nada a ver. É só uma inconsciência do próprio ser. Né? Não é porque eu deixei de cumprir alguma coisa, porque eu falei... Não. É só uma inconsciência do outro ser. Não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. E o meu papel é apenas me manter na minha essência amorosa, decidir se eu vou manter conexão ou não. Ponto. Não é consertar o outro. Não é falar pra ele o que ele tem que fazer. Não é convencer ele que ele não deve ir pra aquele caminho. Eu não tô aqui pra educar as outras almas. Principalmente almas adultas. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu tô aqui pra trabalhar pro todo. Eu tô aqui para trabalhar pro todo, mas eu não tô aqui para puxar nenhuma alma de forma individual e falar para ela, explicar para ela o que ela tem que fazer, né? A não ser que ela venha, lógico, solicitar e faz parte é o trabalho que eu faço, mas eu não tô aqui para fazer isso para massa, entende? Assim, antigamente na minha inconsciência eu queria puxar o outro ser para ele ver a consciência. Quando eu tava vendo alguma coisa, eu falava, vocês não estão vendo aqui, olha aqui, tá aqui. Então eu queria forçar o ser ir para a consciência quando ele não tava pronto, e esse era o meu ego. Isso era um problema que eu precisava arrumar em mim também. Porque se o outro ser não tá pronto para ver aquilo, eu não posso forçar ele para ir, porque vai ser doloroso para ele. E às vezes ele vai me combater, porque ele não tá pronto ainda para ver aquilo. E muitas vezes eu tentei empurrar os seres para esse lugar. Quando eu, principalmente no começo do meu despertar, eu queria que eles vissem o que eu estava vendo, eu queria que eles entendessem o que eu estava entendendo. Então, realmente, foi um processo doloroso para mim e para as pessoas que estavam ao meu redor. Hoje eu entendo que eu tenho que trabalhar pro todo. Aqueles que estiverem prontos para despertar, aqueles que estiverem prontos, eles vão. Né? Então, não é que eu tenho que deixar de falar o que eu estou vendo e deixar, mas eu não tenho que trazer isso de forma individual, eu tenho que trazer isso pro todo e deixar o todo conectar aquelas pessoas que estão prontas. Ao invés de eu querer convencer as pessoas que elas precisam ir para tal direção, fazer isso e tal. Né? Então, não deixar de fazer o trabalho pro todo, entender que eu estou aqui para servir o todo e não pessoas de forma individual, né? A não ser que elas venham, né, enviadas e peçam essa ajuda de forma individual, sim. Eu também é o meu papel fazer e servir de forma individual, mas aqueles que estão prontos, não aqueles que ainda estão aprisionados na sua inconsciência. Porque quando eu tento tirar um ser que ainda está aprisionado na sua inconsciência, ele sofre. É sofrimento para ele não está pronto ainda para enxergar. Então é dolorido, né, para ele também, vamos dizer assim. Também tive uma situação, a Cirlei compartilhando com a gente. Na minha família e uma irmã não queria que eu falasse minha opinião, só aceitasse, mas me posicionei, falei o que é certo, então vou colocar a minha opinião. Cirlei, às vezes tem alguns momentos também que, como eu estava falando pra você, às vezes a sua irmã não tá pronta para ir para a consciência e às vezes forçar essa consciência não é legal. Nesse caso, o posicionamento talvez seria uma desconexão, tá? Porque aí também é um ponto bem importante. O posicionamento não necessariamente significa que você tem que impor para o outro a sua vontade, porque aí já não é um posicionamento, né? Às vezes, né, você querer que o outro, né, vamos dizer, a mesma coisa, né? Invadir o limite do outro. O posicionamento muitas vezes é se eu não estou sendo ouvida, se o que eu estou falando não é importante, eu me desconecto. Então isso é um posicionamento também. Não necessariamente você tem que ouvir o que eu tenho para falar, entende? Porque realmente o seu posicionamento é até de uma compreensão de que o outro não está pronto para ouvir. E eu preciso me posicionar e me retirar daqui dessa conexão. Então esse, na minha visão, seria um posicionamento com mais força. Também tenho e uso nos atendimentos. Amo as cartas dos anjos. Cris, que legal, eu não conhecia. Conheci esse final de semana, adorei. Esse fim de semana estava muito desconfortável sobre um posicionamento que precisava fazer e o desconforto era enorme. Depois que consegui sentir um alívio imenso. Eu também tive uma situação como essa aqui, foi maravilhoso. Realmente, traz muita
a leveza para o nosso ser, quando a gente consegue se respeitar, quando a gente consegue realmente, né, trazer o nosso ser para esse lugar. Energia feminina, Maria, mãe de Jesus, perfeito. Ela tem, mas não é tão exaltada, né, como as demais imagens. Até meu filho de 14 anos quer fazer isso comigo. A Jaque falou de... Não sei se tinha alguma mensagem antes, mas acho que é de posicionar. Posicionar-se é se fortalecer. Perfeito, Cris, é isso aí. Bom dia, seres de luz, gratidão maravilhosa. Deixa gravado, preciso ir trabalhar, beijo no coração. Pode deixar, vai ficar gravado. Julgar é confessar os seus próprios erros, faz muito sentido, é isso. Às vezes esse medo aparece em tantos níveis inconscientes, na configuração mental. O medo da rejeição, o medo de não ser aceito, né? Aqui é o auto-resgate, estendermos a mão, mas a pessoa precisa estender a dela também. Show salvadora. Verdade, querido. Sair desse lugar. Eu falo que no meio do afogamento nós estamos no meio de um dilúvio, né? Não sei se vocês têm essa consciência que nós estamos no meio de uma transição planetária, e esse é o dilúvio que fala na Bíblia, inclusive, onde as pessoas se afogam nas próprias lágrimas, não é nem, né? Eu sempre achei que a água era fora, na verdade nós somos seres, né? 80% água, a gente se afoga dentro de nós mesmos, né? O afogamento ele é interno. E nesse afogamento, você tem que tomar muito cuidado se você vai mergulhar para pegar a pessoa ou se você vai só estender a mão e deixar ela estender a dela. Porque se você mergulhar, você vai afogar junto. Então, o papel da salvadora nesse momento tá afogando mais seres do que qualquer outra coisa. Eu fico no barco, dou a mão, estendo a mão. Estendo a mão e joga a boia. Fala, a boia tá aí, a mão tá aqui. Pode vir. Já mergulhei muito nessa água aí para tirar a gente daí. Mas não mergulho mais não. Quando o ser tá lá... E até nas sessões e nas mentorias que eu faço aqui, quando o ser tá afundado, inundado, e ele não quer sair, ele quer que eu mergulhe para poder tirar ele dali, eu muitas vezes me coloco numa posição de não mergulhar, porque isso realmente é o posicionamento que a gente tem que ter. Faz mal pro nosso ser, né, se a gente fizer esse mergulho. Eu preciso muito saber diferenciar o amor ao próximo com o Salvador. Soraya, ótimo ponto. Esse lugar, posso até trazer uma live falando da salvadora aqui pra gente fazer essa diferenciação, porque isso é importante, né? A gente achar que a gente é responsável por tirar o outro ser da inconsciência, por tirar o outro ser, né? Nós não somos responsáveis. Cada ser é responsável por ir para a direção correta, por ir pelo caminho correto. Nós não temos essa responsabilidade. Muitas vezes a nossa responsabilidade é se posicionar para que ele vá para o lugar correto. O nosso posicionamento conduz as pessoas para esse lugar. Não é a gente que tem que conduzir. Não sou eu que tenho que falar para ele o que ele tem que fazer, como ele tem que agir, né? O nosso posicionamento conduz. Esse desafio é libertador. Não viemos aqui para agradar ninguém. É isso aí, que alegria, né? Descobrir isso depois de tantos anos aprisionados. Cada um é responsável por sua jornada. Estou nesse processo de despertar e quero isso, convencer a todos, e sei que estou errando. Como falar menos sobre isso para as pessoas e me resguardar? Iris, no começo do despertar é bem desafiador mesmo. Eu compreendo a sua dor, tá? Porque é como se eu lembro que eu saí de uma realidade e eu entrei em outra, e era desesperador ver as pessoas ainda naquela realidade e eu querendo mostrar o que eu estava vendo, mas elas não conseguiam ver. Gente, é tão desesperador. Realmente foi um processo de compreensão de que cada ser vai despertar no seu tempo e vai para essa realidade no seu tempo. Que forçar eles a irem é o nosso ego que quer, né? Que quer fazer o outro ser se tornar consciente quando ele não está pronto. Esse foi um grande desafio para mim. Entender que o outro ser não está consciente. Porque muitas vezes quando eu vi o ser inconsciente eu queria convencer ele, eu queria explicar para ele, eu queria tirar ele dali. E sabe uma coisa que eu entendi? Sabe uma coisa que me ajudou muito aqui a entender? Que a minha presença em uma frequência mais elevada faz o outro ser sair daquela prisão. É melhor do que eu falar. É melhor do que eu falar. Eu tive uma compreensão essa semana aqui que foi muito linda, do aspecto de tipo assim, que é uma armadilha que os curadores caem, de achar que são eles que estão curando as pessoas. Quando na verdade eles não estão curando. Ele está apenas fornecendo a energia que a pessoa precisa para se autocurar. Então, a cura, ela é autocura, ela é a expansão de consciência é uma auto-expansão de consciência, não somos nós que fazemos isso para os demais. E muitas vezes a nossa energia amorosa, ela cria o campo necessário para aquele ser conseguir enxergar o que ele precisa. Por mais que eu tentasse falar para ele o que ele precisa enxergar, ele não vai conseguir. Mas se eu tenho, né, se eu desenvolvo essa capacidade de aceitação sem o julgamento dele, mas me colocar em um lugar, né, de emanar uma frequência de amor para o campo dele começar
Às vezes ele mesmo falando, ele vai entendendo que aquele caminho não é o caminho que ele quer seguir, que ele está falando aquilo para se proteger, que ele está falando aquilo, mas que não é o caminho. A própria pessoa vai tomando consciência, e eu tenho visto muito isso acontecer aqui nos atendimentos. Eu falo, às vezes a gente acha que é a gente que tem que fazer alguma coisa, quando na verdade o próprio ser se cura, uma vez que ele consegue trazer a expressão para um campo que está com a frequência, amorosa, que permite com que ele enxergue o que ele precisa enxergar. Não sou eu que preciso mostrar, basta eu emanar a frequência certa quando eu estiver na conexão e dando abertura, clareando o campo do outro ser para que ele consiga enxergar o que ele precisa. Então é muito legal entender isso, porque a gente aí que a gente sai do lugar da salvadora mesmo. A gente entende que basta eu me salvar, eu elevar a minha frequência, eu ir para o amor incondicional, alegria, paz, eu me colocar nesse estado de frequência, que ao ser um tubinho de carne nessa frequência correta, eu emano essa frequência para o plano. E ao emanar essa frequência para o plano, naturalmente os seres que estão próximos acabam, de certa forma, sendo tocados por essa energia. Então, que eu não tenho que fazer nada de forma específica. Basta eu cuidar do meu ser, eu trabalhar no meu ser, eu curar o meu ser, eu elevar o meu ser. E isso naturalmente vai impactar na vida de qualquer pessoa que estiver ao redor. Então a minha cura os demais, e não a minha palavra, não eu ficar forçando, não eu ficar tentando empurrar eles para a direção que eles precisam ir, mas no tempo deles, vamos dizer assim, Até porque o todo é tudo, Amanda? Sim, o todo é tudo. Como não somatizar no corpo a raiva que o outro causa em mim? Pois a energia que o outro causa, o outro não causa. Márcia, a sua emoção é você que é responsável, não é o outro. Então, tira você desse lugar de falta de poder, de achar que o outro tem esse poder, porque ele não tem. Você é responsável pelo que você está sentindo. Olha aí, você coloca como o outro dispara impulsos dentro do coração, e como não deixar que essa energia te mova negativamente. Na verdade, essa energia negativa já está dentro de você, não é o outro que está disparando, tá? Ela já está dentro de você. O outro pode estar sendo um gatilho, sim, para ela disparar, mas ela está dentro de você, ela faz parte de você. E exatamente esse ponto, o outro causa, o outro não causa nada. Você tem responsabilidade total pelo que você está sentindo. Então, justamente nesse papel de assumir a sua responsabilidade pelo que você está sentindo e falar pro outro, olha para o que você está sentindo a partir de agora, porque eu vou olhar para o que eu estou sentindo. Eu faço muito isso aqui. Então, e aí quando o outro causa, que na verdade ele não causa, já está dentro de mim, eu olho para mim, eu não olho para ele para falar, você está causando, você está fazendo, não. Você não tá fazendo nada, você só tá, pelo contrário, você tá me ajudando no meu processo evolutivo. Se algo que você fez disparou um gatilho que disparou essa energia que já estava em mim, é porque essa energia precisava da minha atenção. Então o outro não causa, é a gente que já tem essa energia estagnada, que foi apenas disparada para que você possa ver que ela tá aí, que você precisa curar, tá? Então é sobre o seu processo de cura, o seu processo de expansão. Como é bom ser o que somos sem que o julgamento alheio nos afete, é maravilhoso. Supondo que alguém grite com você, como não deixar que a ira do outro não dispare raiva dentro do coração? Confesso que é desafiador. Se alguém grita comigo, sabe o que eu entendo hoje? Porque eu reconfigurei o meu ser, Todo grito é a expressão de uma dor. O meu coração vai para um lugar de compaixão tão grande pelo outro ser, que eu inclusive tenho o sentimento, o desejo de contribuir para que ele entenda qual foi a dor que foi causada, que fez ele gritar daquele jeito. Existe uma dor que é causada, que leva o ser a gritar. Ninguém grita se não estiver doendo, minha linda. Então, quando você muda a sua visão sobre o outro, e para de achar que é sobre você, e você consegue ultrapassar a sua dor e enxergar alguém atrás da sua dor, porque você só consegue ver a sua dor. Eu fui ferida, eu fui desvalorizada, eu fui desmerecida. Comece a enxergar a dor do outro, sai de você, abre os teus olhos para enxergar os demais, para ver os demais. Todo grito é a expressão de uma dor. E aí vai para a compaixão. Aqui é que você não sente raiva nenhuma, zero raiva. Tá vendo como é a cura dentro do teu ser? Não tem nada a ver com o outro, é do seu ser. Porque você tá tendo dificuldade de olhar com amorosidade para os demais. De olhar, de conseguir enxergar o outro atrás da sua dor. Você estaca na sua dor, você tá vendo o que tá acontecendo com você. Você tá olhando só para você. Mas você tem que ultrapassar a dor e enxergar que existe um outro ser ali que está gritando porque está sentindo dor. E que não é sobre você a expressão dele, é sobre a dor que ele está sentindo. Inclusive, nesse lugar, você ganha a compaixão para poder contribuir para que ele entenda essa dor, vamos dizer assim. Queria comprar a formação, mas estou insegura, tenho que desbloquear algumas crenças, vou para a mentoria primeiro. Ju,
Faz o que seu coração sentir. Vou amar fazer mentoria com você. As mentorias são transformadoras aqui, pessoal. Transformadoras. Eu falo que entra, vem preparado, porque entra de um jeito e sai do outro. E a mentoria, de certa forma, a gente tem um valor especial para quem entra na mentoria, depois vai para a formação. Então, se você quiser vir para a mentoria, para você entender como que é o processo da multidimensionalidade, porque você vai viver comigo a multidimensionalidade, depois você vai entender com maestria como você vai atuar como terapeuta multidimensional também, tá? Então isso é bem legal. Quem tem essa possibilidade de passar por uma mentoria, uma sessão e depois ir para a formação, vocês vão ver uma terapeuta multidimensional atuando na prática, e como eu tenho muita prática por conta de já estar há 5 anos trabalhando com isso, eu consigo, né, mostrar o poder da ferramenta. Vocês vão sentir na pele o poder dessa ferramenta. Então isso é maravilhoso. Quem tiver essa oportunidade, essa possibilidade, seria muito legal. E como curar a dor com a raiva? Tem que olhar para ela, porque a pessoa que está te causando a raiva hoje, Márcia, não é ela que está te causando. Essa raiva já está aí dentro e com certeza é de alguém lá de trás, é uma memória. Toda emoção é uma memória, ela não é real, ela não está acontecendo agora. Ela é apenas uma memória de algo que aconteceu lá atrás. Então, provavelmente essa dor e essa raiva que você está sentindo não é do ser que está fazendo isso agora. É de alguém que fez isso para você lá atrás e lá atrás faltou compreensão, tá? Por isso que muitas vezes atrapalhou. Meu Deus, que lindo e sabe as palavras de Amanda. Tudo isso se encaixou em mim como uma carapuça. Está sendo para mim de grande valia. E eu fazia tudo errado. Foi um divisor de águas para mim. Que linda, gratidão pela expressão. Linda ou lindo, não sei porque é morada do sol, né? Gratidão pela expressão, por me deixar saber que essa live tocou o teu coração, tá? Muita gratidão. E se a pessoa chegar e lhe prejudicar, precisamos nos defender e manter sangue frio. Realmente é um trabalho interno muito grande. Ninguém está fazendo nada pra gente, eles estão inconscientes. Não olha para fora e veja mal, não existe esse mal fora. Toda ação é uma ação inconsciente, né? Tira esse mal, todo mal que nós vemos fora, na verdade ele está dentro. Mal é essa sombra que convence você que você tem que ser fria. Olha para ela. Eu falo, quando essa voz começa a vir na minha cabeça, olha só, o outro tá fazendo isso para você. Nossa, combate ele, ignora ele, faz isso. Eu falo, peguei você, sombra. O mal é essa voz que está dentro de você que convence que o outro é mal, né? Todo mal que você está vendo fora, na verdade está dentro. Não existe fora. Fora só existe inconsciência. Vai para esse lugar e esse lugar te liberta. Esse lugar faz olhar para os demais e entender que eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus tentou nos avisar que desde o começo, que a gente não escutou o que ele falou. Se você escutar o que ele falou quando ele estava saindo daqui, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles estão inconscientes. Se você entende que ninguém está fazendo nada para ninguém, todos estão apenas inconscientes, você se liberta desse lugar. E, mas o ser tirou algo meu. Ninguém tira nada de ninguém. Existe algo justo aqui nesse plano. Uma vez que acontece qualquer movimento que na sua mente aparece injusto, né? Quando é injusto, realmente ele é compensado. Então você não tem o que preocupar. Apenas siga a sua jornada amorosamente, vamos dizer assim. Só sobe na escala Hertz quem está disposto a um trabalho interno profundo. É sobre isso, Cris, o autoconhecimento, a autocura. Quando a pessoa tem a mania de te diminuir sempre em grupo, é porque você se sente inferior. Ninguém tem a capacidade de fazer nada se você não tiver o sentimento de inferioridade, né? Na verdade, você já se sente nesse lugar. Ninguém te diminui se você não se sente pequena, né? E quando você se sente grande, o outro ser apenas tem expressões aleatórias que não significam nada. Então, se tem significado é porque dentro de você não está bem resolvido. Então, ainda assim é uma responsabilidade sua resolver, para que independente do que o outro pensa, acha ou sinta sobre você, isso não te coloque em dúvida sobre o tamanho que você é, né? Vamos dizer assim, se você ainda está em dúvida, essa dúvida é sua, não tem relação com o outro. É o seu trabalho, é você que tem que fazer esse trabalho. Não responsabilize os demais por uma responsabilidade que é sua. A falta de posicionamento pode estar ligada à nossa criança ferida? Com certeza, Luciano. Muitas vezes na infância se posicionar era para a criança quase que um medo de morrer. Porque se eu me posiciono, o papai e a mamãe não me amam. E aí eles podem não me alimentar e eu posso morrer. Então a falta de posicionamento é uma criança condicionada desde pequena a agradar os demais, a ser quem eles queriam que eu fosse para que eu pudesse ser aceita, amada, respeitada. Então eu acabo me movimentando para ser quem os demais querem que eu seja, para eu ser uma boa menina. Então sim, tem muito, né, um bom menino, tem muito a ver com a infância. São programações, né, que a gente são instaladas na nossa mente desde pequenininho. Gratidão, Deus te abençoe sempre. Vamos concluir já 1 hora. Eu amo estar com vocês, se deixar eu fico.
Qual a diferença da mentoria e da formação? Desculpe, cheguei agora que estou amando. Que linda! A mentoria seria um trabalho pessoal comigo, tá? Tem tanto a sessão como a mentoria. A sessão é um trabalho de uma semana, a mentoria é um trabalho de um mês, tá? Então esse é um trabalho onde eu vou atuar pessoalmente no seu campo. Eu vou analisar suas configurações, eu vou mapear sua ancestralidade pra gente dissolver energias que não são suas, que podem estar interferindo na sua vida. Então eu faço todo um trabalho como terapeuta multidimensional e mentora espiritual, né, dentro do trabalho da sessão e da mentoria comigo no particular. A formação como terapeuta, eu vou te ensinar a fazer esse trabalho que eu tô fazendo, tá? Eu vou te ensinar a tornar-se uma terapeuta multidimensional, naturalmente uma mentora espiritual, porque o que é uma terapeuta multidimensional? Uma terapeuta que trabalha com várias dimensões, a gente trabalha com quinta, sexta dimensão, a gente trabalha com o plano espiritual. Então, naturalmente, uma vez que você começa o seu trabalho como terapeuta multidimensional, você vai acabar sendo conduzida para se tornar uma mentora espiritual, porque você vai começar a vivenciar processos de cura e você vai começar a ter muito mais conexão com os aprendizados que a espiritualidade traz. E aí ficando, né, você vai se tornando sábia nesse mundo espiritual, você pode se tornar essa mentora espiritual também. Então a formação, a gente conduz as pessoas, eu entrego a chave que eu recebi para fazer as conexões, eu ensino você a usar essa chave e treino você para ser essa terapeuta multidimensional, para você reconfigurar, ajudar no processo de reconfiguração dos seres aqui na Terra, né, para que eles possam retornar para a frequência do amor, né, para eles soltarem tudo aquilo que está impedindo deles irem para essa frequência. E consequentemente da Terra aí, né, para a quinta dimensão, vamos dizer assim. Então essa é a diferença, tá? Como ficar nesse lugar de expansão de consciência? Pois em um dia estou super elevada, no outro quando acordo me esqueço de tudo. Olha, eu sugiro o programa de membros que nós temos aqui, ajuda muito, que é com o membros. Ele tem um valor de 79, até falando os valores, tá, pessoal? Sessão C770, mentoria 1.500 e a formação 2.460, tá? Quem tiver interesse pode chamar, a gente tem um número de suporte aqui na minha bio, tá? E o membros, ele é um valor mais acessível, ele tem o valor de 79, ele é para elevação pessoal, é em grupo, é óbvio, não é tão personalizado como uma mentoria, mas ele ajuda bastante, porque eu faço a abertura do portal 2 vezes por mês. Então eu vou conectar, eu conecto o grupo, né? Nós temos um grupo com mais de 100 pessoas, onde eu conecto com as dimensões mais elevadas, para vocês fazerem essa conexão e relembrarem, né, para elevar a consciência. Então, a cada 15 dias eu abro o portal, a gente lança uma frequência, uma ressonância metatrônica para elevar a consciência e você vive ali uma hora e meia de experiência multidimensional, onde você conecta com as dimensões mais elevadas e leva seus propósitos, as intenções. Então, você mantém o seu ser desperto. O trabalho dos membros, que é a escola etérica Reconfigure-se que nós temos aqui, é para manter os seres despertos, justamente para não ficar caindo nessas armadilhas. Muitos que fazem a mentoria e não vão para a formação, porque quando você vira terapeuta, você fica desperta, porque você está despertando as pessoas o tempo todo. Então, é mais fácil você se manter desperta. Agora, quando você faz a mentoria e resolve não ir para a formação, aí a gente recomenda continuar com os membros. Muitos dos meus mentorados estão nos membros, justamente para poder manter, porque senão às vezes acaba realmente esquecendo e voltando para a inconsciência, né? Então, a escola, ela mantém você conectado com os guias espirituais, né? Para que você possa não esquecer daquilo que você não pode. Gratidão, live sempre maravilhosa, ajudando a expandir. Gratidão, pessoal. A Agatha falou do medo, vamos fazer uma live para isso, depois vocês me passam dicas, tá? Acho que vocês estão no grupo comigo, né? Terapeutas, membros, quem quiser alguma live específica pode me pedir lá no grupo. Um dos meus chefes não gosta de mim e sempre que me passa tarefa justamente que não gosta, apenas para me provocar. Então melhor aceitar fazer sempre o que ele manda, mesmo que seja de propósito. Não, Raquel, sai daí, você tá aí por causa de quê? Porque você tem medo, tá com medo da escassez, precisa se curar. Então, sai daí. Você não tá feliz? Sai daí. Então, esse é o seu posicionamento, não é aceitar, não é aceitação, é posicionamento. Eu não estou feliz, eu não reclamo, eu não fico achando ruim, eu não fico num papel de vitimização. Eu vou buscar o meu caminho, eu confio, eu entrego, eu me rendo, né? E eu trabalho no meu ser para eu aprender a confiar no universo, até que eu tenha a capacidade de me posicionar e sair. Não é sobre aceitar, é sobre se posicionar. Amei te ouvir, estava precisando. Que linda, Ari, é muito bom. 79 mensal, Marcos, exatamente, 79 mensal, tá? Pode entrar e ficar o tempo que quiser. Dentro desse valor tem 2 aberturas de portais e uma aula exclusiva de expansão de consciência, onde eu levo conteúdos um pouquinho mais elevados do que eu trago aqui, para aquelas almas que já estão, eu chamo de almas adultas, que já estão prontas para entender. E tem acesso à plataforma com todas as experiências multidimensionais passadas e todas as aulas que a gente já ofereceu aqui também. Então,
Então você tem acesso a um conteúdo exclusivo, assim, muito legal. O programa dos membros realmente é um programa muito bom para quem quer se manter desperto, para quem quer manter conexão com a espiritualidade, para quem quer avançar no processo de cura, tá bom? Então é um programa bem legal. Seres de luz, que alegria, foi muito lindo estar com vocês hoje, meu coração tá cheio, né, radiante aqui, que alegria, muito bom me conectar com vocês, poder compartilhar, poder, né, dividir um pouquinho do que o meu coração sentia de dividir aqui. Desejo a vocês uma semana abençoada. Olha que linda, a Karina falou, sou membro e é fantástico. Que gratidão, gratidão pela partilha. Uma alegria, gratidão imensa a todos os seres de luz que abriram seu coração para ouvir o que o meu coração tem para dizer. Desejo a você uma semana abençoada, muita luz, muita consciência, muito amor, alegria e paz. Eu desejo a você as frequências mais elevadas desse plano. Sabe por quê? Porque o resto é consequência, prosperidade, abundância. O resto é consequência. Leva o teu ser para as altas frequências e descobre, né? Aprende como se manter lá, porque é só o que nós temos que fazer aqui, tá bom? Amo vocês, um beijo no coração e até a próxima.